Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai assistir essa live ao vivo, live do Senhor, amém? Hoje nós iremos ler o capítulo 3 de Gálatas. Vamos orar então para dar início à live. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida, um dia na tua presença, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, um dia exclusivo, um dia personalizado. Obrigada, Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou. Cuida, Senhor, de nossas vidas. Pai, eu te peço agora que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber a tua palavra que é boa, perfeita e agradável. Invade este ambiente, Pai, com teu Espírito Santo e que ele me direcione, que ele me dê sabedoria e discernimento para fazer comentários sobre a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, seja bem-vindo, Júnior. Vamos então ler a palavra e depois eu irei fazer alguns comentários, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 3 do livro de Gálatas. Diz assim a palavra: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos
depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei, para que é a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia, que capítulo tremendo, né? Que capítulo tremendo. Paulo apela para as experiências dos Gálatas, o exemplo de Abraão, a lei que pode invalidar a promessa e a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Irmãos, uma vez que acreditamos na justificação pela fé, não podemos retroceder. Para que a prática das obras da lei, precisamos, irmãos, seguir no caminho da graça de Deus. Abraão, as promessas, Abraão creu nas promessas de Deus antes da lei. Então nós precisamos entender que a lei não salva, muito pelo contrário. A lei, somente a lei, ela vai nos levar por caminhos de pecado, porque nós somos de carne, nós somos humanos. Então é só através da justificação, somente através da fé, somente através da graça do Senhor é que encontramos a salvação. Amém, meus irmãos? Nesse capítulo, Paulo fala sobre a insensatez dos Gálatas, apresentando principalmente o recebimento do Espírito Santo mediante o sacrifício de Jesus como argumento pela justificação da fé. Olá, Ana Carolina, Flávio, seja bem-vindo, Barros, seja bem-vindo. Nós lemos o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e agora eu estou fazendo alguns comentários. Há uma descrição detalhada no exemplo de justificação dado a Abraão, que ocorreu como consequência da sua fé nas promessas de Deus. A comparação é feita com a prática da lei, por meio da qual o Espírito não é derramado. Essa fé em Cristo
nos torna participantes da bênção de Deus, prometida a Abraão, e a mesma justificação concedida a ele. Paulo encerra esse capítulo 3 de Gálatas apresentando o propósito original da lei e sua autoridade antes de Cristo. O acesso a essa fé nos torna filhos de Deus em Jesus. E aí nos fala do sacrifício de Jesus e a prática da lei. Paulo, ele protestou contra os Gálatas por eles terem acreditado em uma doutrina que declarou a morte de Cristo desnecessária. Isso está no versículo 1, de 1 a 5. Olha o que diz: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são insensatos, que tendo começado no Espírito agora, querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é o que Paulo protesta aqui, pelos Gálatas terem acreditado em uma doutrina que declarou a morte de Cristo desnecessária, algo completamente irracional. É como se eles tivessem sido enfeitiçados ou estivessem sob algum tipo de influência maligna. Os judeus, de toda forma, irmãos, era algo indesculpável, visto que Cristo tinha sido sacrificado e morto à vista de todos. Então não tinha desculpa a forma com que os Gálatas procediam. Os judeus diziam que estavam amparados pelo Antigo Testamento em sua forma de crer, principalmente por Moisés, o grande profeta. Contudo, dirigido pelo Espírito Santo, Paulo vai ainda mais longe. Ele invoca a figura de Abraão, que foi justificado pela fé, como vemos em Gênesis, lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 6, diz assim, olha: então, diz assim, capítulo 15, verso 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído pela justiça. E isso lhe foi atribuído pela justiça, antes mesmo de Abraão ser circuncidado. Então, como os judeus podiam insistir que a circuncisão era algo essencial para sermos aceitos por Deus? O exemplo de Abraão, a justificação pela fé e a lei. Ao contrário do que os judeus ensinavam, a lei não podia justificar. Pelo contrário, ela condenava, diz do verso 6 ao verso 12, quando Paulo dá o exemplo de Abraão. Então, ao contrário do que os judeus ensinavam, a lei não podia justificar, pelo contrário, só condenava. Paulo utilizava Deuteronômio 27, 26, para que a lei exigia perfeição, tornando maldito todo aquele que não a cumprisse. Olha o que diz
em Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Maldito aquele que não confirme as palavras desta lei, não as cumprindo. A violação de apenas um mandamento, por menor que fosse, faria da pessoa réu sobre a maldição. E como todo mundo comete erros, todos estão sob a maldição. A declaração de que uma pessoa pode ter a aprovação de Deus pelo esforço humano é completamente infundada. Não é através do nosso esforço que a gente vai orar e pedir: Senhor, olha para mim. Senhor, olha o que eu estou fazendo. Senhor, olha como estou te servindo. Não é através dos nossos esforços que Deus vai derramar graça sobre as nossas vidas. Não é sobre o que fazemos, não é sobre o que declaramos ser, entende? Não é através da lei que vamos ser salvos. A lei, ela, muito pelo contrário, quando a gente não tinha graça, quando a gente não tinha o Espírito Santo, a gente não conseguia viver em santidade porque a gente não conseguia cumprir a lei. Então a lei não valia de nada para a gente só pecava. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos capacita a obedecer à lei. É através do Espírito Santo que a gente consegue obedecer à lei. Amém, irmãos? Mas a pessoa não pode ter a aprovação de Deus pelo esforço dela própria. Isso é completamente infundado. Ainda utilizando o Velho Testamento, Paulo mostra que mesmo durante a dispensação da lei, a obediência não era a base para a justificação completa diante de Deus. Isso está lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, pois o justo viverá pela fé. Como ele fez isso? Sendo feito maldição em nosso lugar. Isso que Deus fez, mandou seu filho vir a esse mundo como homem, ele não pecou e ele levou sobre o madeiro as nossas transgressões, os nossos pecados. Então foi feita a maldição no Senhor Jesus em nosso lugar. Esta é uma forte declaração de redenção substitutiva pela qual Cristo assumiu a penalidade de todos os infratores da lei, culpados sobre si mesmo. Assim, a maldição da lei foi transferida dos pecadores para Jesus. Olha o que diz lá em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Que tremendo, né, gente? Então, assim, a maldição da lei foi transferida dos pecadores para Jesus, como diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. E ele entregou as pessoas a partir dele. Quando Jesus Cristo foi crucificado, a ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre ele. Diz lá em Deuteronômio 21, 23, olha o que diz: o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra
que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então Jesus, ele foi crucificado, a ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre ele. A maneira como Jesus morreu foi um grande obstáculo para a fé dos judeus até que eles percebessem que a maldição que ele carregava era por eles, como está escrito em Isaías, no capítulo 53. Mesmo que os oponentes de Paulo declarassem que Abraão foi justificado pela fé, eles o faziam dizendo que a lei, tendo vindo depois, alterou completamente a base para alcançar a salvação. Mas isso não faz sentido, visto que as promessas feitas a Abraão e a sua descendência não se cumpriram antes da ministração da lei. Pelo contrário, eles encontraram cumprimento em Cristo e estão em vigor para sempre. A bênção da justificação pela fé é, portanto, permanente e não poderia ser alterada pela lei. Mateus, lá em Mateus, declara que Jesus é filho de Abraão, ou seja, um herdeiro legítimo. Diz aqui, ó, em Mateus 1:1, olha o que diz. Jesus é filho legítimo. Mateus 1:1, que é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi e filho de Abraão. Então, lá em Mateus é declarado, né, que Jesus é filho de Abraão, ou seja, herdeiro legítimo dele. O propósito da lei, sendo assim, o propósito da lei e a justificação nos mostra que todos os que acreditam em Cristo se tornam filhos de Deus. Isso está no versículo 19 a 24. Olha o que diz aqui no verso 19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então é bem claro que todos que acreditam em Cristo se tornam filhos de Deus. Esse é o propósito da fé, da lei e da justificação. Como vemos no versículo 24, acabei de ler, a lei foi uma espécie de tutor. E aqueles que estavam sob sua supervisão foram considerados como crianças. No entanto, agora que Cristo veio, os crentes da Galácia eram filhos adultos pela fé e não estavam mais sob o comando de um guardião judeu.
Por que deve mudar para algo? Por que devemos mudar para algo inferior? A exaltada posição de filhos de Deus é explicado no versículo 27, para mostrar a vida de união com Cristo por meio do batismo. Olha que diz o verso 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestirão. Esta união que reveste da justiça de Jesus Cristo, quando somos batizados, assim os Gálatas crentes tinham colocado de lado as velhas roupas da lei e estavam revestidos da justiça que provém de Deus. Somente através da graça do Senhor, através da nossa fé, é que somos salvos. Somente através da nossa fé. Quando confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, é que passamos, que o Espírito passa a habitar em nós. Então, antes que o Espírito viesse, nós vivíamos sobre a lei. Por isso, éramos pecadores, porque a gente não conseguia obedecer às leis. Quando na lei diz, não roube e roubávamos, não mate e matávamos, não adultere e adulterávamos, porque não somos pecadores, porque vivíamos debaixo da lei, éramos escravos do pecado. Mas quando o Espírito de Deus passou a habitar em nós, o que acontece? Ele nos capacita a obedecer à lei. Então nós temos a consciência de buscar a obediência. Nós temos a consciência de viver em santidade. E é isso que Paulo se revolta nesse capítulo. Porque haviam Gálatas que estavam achando que deveriam continuar debaixo da lei. E não era o que tinha que acontecer. Não era o que tinha que ser. Então, Paulo explicava aos Gálatas a diferença entre estar debaixo da lei, ser escravo da lei, e estar debaixo e ser escravo de Jesus. Porque nós continuamos escravos, mas escravos de um novo Senhor, escravo de Deus, escravo do Senhor Jesus. Antes vivíamos na escravidão do pecado, hoje vivemos na escravidão do Senhor, somos escravos dele, obedecendo, tentando viver, porque a gente busca viver uma vida de santidade. E o Espírito Santo é para isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele vive dentro de nós, ele habita em nós e ele nos capacita a obedecer, ele nos orienta, ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento. Somente por conta do Espírito Santo habitando em nós é que conseguimos obedecer à lei. Amém, irmãos? Amém? Então que entendamos que a nossa salvação não nos é dada por obras. Não nos é dada porque servimos, somos servos na igreja, estamos lá em todos os grupos, participamos de todos os grupos, estamos na igreja toda quarta e todo domingo. Não é só isso. Não é só isso. O que nos leva à salvação, o que nos leva é viver uma vida com Jesus, é ter intimidade com Ele. É ter um relacionamento íntimo com Ele através da sua palavra e através da oração. Orar em espírito e em verdade. Não só orar mecanicamente, porque quando estamos na igreja, oramos também. Mas as nossas orações, muitas das vezes, na igreja, enfeitam o pavão, entende?
Então nós precisamos buscar orações na intimidade, no secreto com Deus, em espírito e em verdade. É tão maravilhoso quando fazemos isso a sós com o Senhor. E que entendemos, precisamos entender que estar na igreja, ir à igreja somente aos domingos, ouvir a palavra, e em casa não abrir a Bíblia, em casa não meditar na palavra, porque é através da palavra que o Senhor fala conosco. É aqui que nós vemos as maravilhas de Deus, é aqui que a gente vê os atributos do Senhor, o quanto Ele é onipotente, onisciente, onipresente, o quanto Ele nos ama, Ele nos instrui, Ele nos ajuda, Ele nos exorta, Ele nos adverte. Então é por isso que nós precisamos estar alinhados à palavra do Senhor. Amém? E entender que não podemos ser salvos porque obedecemos. Não mato, não roubo. Ah, Senhor, eu não mato, eu não roubo. Eu não adultero, eu não sou uma pessoa invejosa. Amém por isso, irmãos. Amém por isso. Mas não é isso que vai te dar a salvação. Não é pelo que você faz, não é por obras que somos salvos. Somos salvos pela maravilhosa graça do Senhor. Somos salvos pelo seu imenso amor. E quando a gente se deleita na palavra, e quando a gente descobre esse amor que jorra dentro da gente, que Ele transborda dentro da gente, nós queremos passar isso para o outro irmão. E aí a gente vai transbordando esse amor para outras pessoas. Então por isso é importante estarmos na igreja sim, mas estarmos em comunhão em casa também. A gente precisa ir ao culto, ouvir a palavra do homem de Deus, porque eu creio, irmãos, que o homem que está no altar levando a palavra é um ungido do Senhor. Quando ele não é um ungido do Senhor, cedo ou tarde ele não vai ficar, ele não permanece. Então, quando ele é ungido do Senhor, a gente precisa prestar atenção naquilo que ele fala e em casa meditar. A gente precisa, durante a semana, ter comunhão com Jesus. Não é só no domingo. Amém, queridos? Então fica claro que Paulo consegue explicar aos Gálatas que não é através da lei que somos salvos, não é através da lei que acontece a justificação. A justificação, ela só vem porque Jesus morreu por mim e por você. Levou todos os nossos pecados no madeiro, derramou seu sangue. Amém? Então é isso, meus irmãos. Vamos orar para terminar o capítulo 3, que já terminamos. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. E amanhã a gente vai fazer a leitura e meditar e fazer alguns comentários no capítulo 4 do livro de Gálatas. Vamos orar então para terminar essa live. Oi, Janaína, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe a sua vida. Oremos então, irmãos. Curvem as suas cabeças. Pai querido e Pai amado, obrigada. Obrigada por esse capítulo, por essa leitura, por essa meditação. Obrigada por nos mostrar o quão imperfeitos somos, né? Que não adianta tentarmos chegarmos a Ti através das nossas qualidades humanas, não. Nós precisamos nos achegar a Ti através das nossas orações, através da nossa fé. Somente através da nossa fé é que podemos alcançar a nossa salvação. Somente declarando que Tu és digno, somente declarando que o Senhor é o único, suficiente, Salvador em nossas vidas, é que podemos ter garantia da vida eterna. Obrigada, Senhor.
Obrigada por nos mostrar o teu imenso amor. Obrigada, Senhor, por nos fazer entender que precisamos ter fé. Fé é crer naquilo que não vemos. Fé é ter a verdadeira confiança de que mesmo não vendo aquilo que queremos, nós cremos que acontecerá, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua vontade é boa e perfeita para nós. Ah, Pai, obrigada. Obrigada por derramar esse amor que nos constrange. Obrigada, Pai. Eu te amo, eu te amo. Faz em mim um servo teu. Me usa, Pai. Me usa da maneira que te agrada, da maneira que o Senhor quer. Que a minha vida seja um testemunho para a vida de outros, na vida de outros. Obrigada, meu Deus. Cuida agora dos meus irmãos, de cada um que está aqui. Que esse capítulo, que essa meditação tenha acrescentado em suas vidas, tenha edificado as suas vidas. E que eles coloquem a confiança deles somente em Ti, porque é através de Ti que nós alcançamos aquilo que desejamos. Obrigada, Pai querido. Obrigada por teu imenso amor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês e até amanhã. Se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.